3 anos de casamento, sem sequer um toque, até que o milionário decidiu reivindicar sua esposa e acabou se apaixonando perdidamente. Emily era casada com William Anderson, o CEO mais cobiçado da cidade há 3 anos, e durante todo esse tempo, ele a tratou como se ela fosse invisível. Em 3 anos de casamento, mal trocaram 50 palavras. Ela era apenas parte de um acordo que nunca entendeu por completo. Sua família precisava de dinheiro, e a família Anderson precisava que William se casasse. Simples assim. Todas as manhãs, Emily descia para a cozinha às 6 horas. William sempre tomava o café às 6h15, então ela tinha 15 minutos para comer e desaparecer. Era a rotina silenciosa e dolorosa de todos os dias. Mas naquela manhã, algo estava diferente. William já estava descendo as escadas. Emily se levantou às pressas para sair. Mas dessa vez, algo inesperado aconteceu. Emily. A voz fria fez com que ela congelasse na porta. Ela se virou lentamente. William estava ali, impecável em seu terno perfeitamente alinhado. Os olhos azuis e penetrantes fixos nela. Era a primeira vez em meses que ele dizia seu nome. Sim, respondeu Emily, tentando esconder o choque na voz. Você tem algo adequado para usar em um evento corporativo? Perguntou com a frieza de quem conversa com uma funcionária. Emily piscou, confusa. Eu não entendi. É uma pergunta simples. Você tem um vestido apropriado? Para acompanhar o CEO da Anderson Enterprises a um jantar de gala, o coração de Emily acelerou. Em 3 anos nunca havia aparecido em público com ele. Nenhuma única vez. Por que está me perguntando isso? William a observou por um momento, como se a enxergasse pela primeira vez. Por que você vai comigo? Amanhã à noite, às 7. Mas por que você nunca... Motivos profissionais, cortou seco. Preciso parecer um homem de família estável. Você é minha esposa. Pelo menos no papel. As palavras cortaram como facas. Emily sentiu o rosto arder de humilhação, mas ergueu o queixo com dignidade. E se eu não quiser ir? William arqueou, a sobrancelha claramente surpreso com a resistência dela. Isso não é uma opção, Emily. É um dever. Dever, repetiu ela com amargura. Como tudo na minha vida, não é? Por um breve segundo algo brilhou no rosto de William, quase como arrependimento. Mas desapareceu tão rápido que Emily achou que tinha imaginado. Esse evento é importante. Investidores internacionais. Contratos milionários. Você precisa estar apresentável. Emily ergueu o rosto orgulhosa. Apresentável. Você nem sabe quem eu sou, William. Em 3 anos nunca se deu ao trabalho de descobrir. Eu sei o suficiente. Sabe mesmo? Emily se aproximou, os olhos faiscando com desafio. Então me diga, qual é a minha cor favorita? O que eu estudei? O que eu faço nas longas horas em que você me ignora nesta casa? William permaneceu em silêncio, desconfortável. Foi o que eu pensei. Ela suspirou. Eu irei ao seu evento, Sr. Anderson. Mas não porque é meu dever. Irei porque depois, de 3 anos sendo invisível, estou curiosa para ver esse mundo que você escolheu no meu lugar. Ela passou por ele com a cabeça erguida, saindo da cozinha com uma presença firme e silenciosa. William ficou ali, parado, observando-a subir as escadas, e pela primeira vez em 3 anos, ele realmente viu a mulher com quem havia se casado. Emily tinha uma presença graciosa, mesmo com roupas simples. Havia força em seus movimentos, dignidade no modo como se portava. Como ele nunca tinha notado isso antes. Lá em cima, Emily sentou-se na cama com o coração disparado. Na noite seguinte, seria vista publicamente como Emily Anderson. A pergunta era, estaria pronta para o que isso traria? Enquanto isso, William ainda estava na cozinha, sentindo algo estranho no peito. Por que a reação dela o afetou tão profundamente de repente? Emily se olhou no espelho pela 10ª vez. O vestido azul marinho que escolheu era simples, mas elegante, o único que tinha e que poderia servir para um evento formal.
Tinha comprado anos atrás, antes do casamento, quando ainda tinha a esperança de uma vida social normal. Pontualmente às 7, ela desceu as escadas. William a esperava na sala de estar, impecável em seu smoking preto. Quando a viu, ficou em silêncio por um segundo, como se algo nela o tivesse desarmado. Você está apropriada. Foi tudo o que disse. Mas Emily percebeu que os olhos dele demoraram mais do que o necessário sobre ela. O carro os levou ao Grand Beverly Hotel. Durante todo o trajeto, o silêncio reinou. Emily olhava pela janela nervosa. 3 anos escondida. E agora seria apresentada como a esposa do CEO mais poderoso de Los Angeles. Lembre-se, disse William ao chegarem. Você é Emily Anderson. Sorria, seja educada e não fale. Sobre negócios, entendeu? Seja um enfeite bonito e fique calada, respondeu ela com sarcasmo. William lançou um olhar rápido na direção dela. E por apenas um instante, algo parecido com diversão brilhou em seus olhos. A sala estava repleta de pessoas influentes, empresários, investidores, socialites. Emily se sentia como uma fraude ambulante. Mas manteve a postura elegante. Ela havia aprendido observando sua sogra nas raras ocasiões em que a via em eventos formais. Emily sabia como se portar. Discreta, elegante, mas firme. William, alto, carismático, aproximou-se com um homem ao seu lado. Finalmente conheço a misteriosa esposa. Richard Thompson, disse o homem de forma cortês. Minha esposa, Emily. William apresentou. Richard pegou a mão de Emily e a beijou com educação. É um prazer conhecê-la, Emily. Sou investidor internacional, trabalho com mercados europeus. O prazer é meu, respondeu Emily com um sorriso natural. Sua esposa é encantadora, William, e muito mais bonita do que qualquer foto poderia mostrar. Emily franziu levemente a testa. Fotos? Ela nunca havia posado como esposa de William para ninguém. Você fala outras línguas, Emily? Perguntou Richard, com evidente interesse. Sim, falo francês e espanhol fluentemente. Os olhos de Richard brilharam. Magnifique! Estou procurando alguém para me ajudar com alguns contratos na América do Sul. Você se interessaria? Emily não trabalha. Cortou William seco. Que desperdício, comentou Richard, ainda olhando para ela. Uma mulher inteligente e bonita deveria usar seus talentos. Emily sentiu uma onda de gratidão. Finalmente alguém a via como mais do que uma peça de decoração. Eu adoraria ajudar, disse, ignorando o olhar de advertência de William. Perfeito. Que tal um jantar amanhã para discutirmos os detalhes? Sugeriu Richard. Ela está ocupada, respondeu William com frieza. Na verdade, não estou, disse Emily, encarando William diretamente. Ficarei feliz em jantar com o Sr. Thompson. Richard sorriu amplamente. Excelente. Passo para pegá-la às 8. Quando Richard se afastou, William segurou o braço de Emily com mais força do que o necessário. O que você pensa que está fazendo? Sussurrou entre os dentes. Tendo uma conversa civilizada, algo que talvez você devesse tentar. Você não vai jantar com ele. Emily se soltou bruscamente. E por que não? Você mesmo disse, sou sua esposa apenas no papel. E no papel, posso fazer o que eu quiser. William a encarou, um brilho perigoso nos olhos. Você é minha esposa. Desde quando isso importa para você? Pelo resto da noite, Emily percebeu que William não saiu do seu lado. Nem por um segundo. Cada vez que Richard se aproximava, William surgia como um guarda-costas possessivo. Era estranho. Confuso. No carro, a tensão era quase palpável. Você não vai jantar com ele, disse William novamente. Eu vou sim, respondeu Emily com calma. Por quê? Só para me provocar? Emily se virou para ele. Para me lembrar que sou uma pessoa, William. Alguém com mente e habilidades, valor. Algo que você claramente esqueceu. Eu não esqueci de nada. Não? Então me diga. Quando foi a última vez que você me viu de verdade?
Não como um objeto nem como uma obrigação, mas como uma mulher, como uma pessoa. William ficou em silêncio, mas Emily viu a tensão marcada no maxilar dele. Foi o que eu pensei, murmurou. Quando chegaram em casa, Emily foi direto para o quarto. Mas, antes de entrar, virou-se para William, que ainda estava parado no corredor. Obrigada por esta noite. Foi reveladora. Emily. A voz dele a fez parar. Sim? William hesitou. Era como se estivesse prestes a dizer algo importante, mas então apenas balançou a cabeça. Nada. Boa noite. Emily entrou no quarto, mas não conseguiu dormir. Pela primeira vez em 3 anos, viu algo diferente em William. Ciúmes, possessividade, o que quer que fosse, claramente o abalou mais do que qualquer outra coisa. Do outro lado do corredor, William também não dormia. Caminhava de um lado para o outro. A imagem de Richard tocando a mão de Emily, fazendo-a sorrir, estava gravada como fogo em sua mente. E pior do que tudo, ele sentiu uma fúria irracional. Um impulso primitivo de afastar qualquer homem dela. Sua esposa. Quando exatamente Emily havia deixado de ser apenas uma obrigação de família e se tornado, na mente dele, sua esposa de verdade? William parou diante da janela, confuso com as próprias emoções. Em uma única noite, Emily abalou 3 anos de indiferença cuidadosamente construídas. Ele acordou às 5 da manhã, como sempre, mas dessa vez não conseguiu voltar a dormir. A imagem de Richard olhando para Emily, tocando sua mão, fazendo-a sorrir, queimava em seus pensamentos como um ferro em brasa. Levantou-se e foi até a janela. 3 anos. 3 anos morando, com Emily sob o mesmo teto, e ele nunca havia sentido aquele aperto estranho no peito. Era como se algo primal tivesse despertado dentro dele. Algo que ele não conseguia controlar ou entender. Por que, afinal, se importava tanto se outro homem estava interessado nela? Desceu à cozinha mais cedo que o habitual, 6 da manhã. Para sua surpresa, Emily já estava lá, sentada no balcão, com uma xícara de café, olhando pela janela. Usava um hobby simples, os cabelos soltos caindo sobre os ombros. William parou na porta. Pela primeira vez, a viu de verdade. Como nunca havia percebido antes. Ela era linda. Não apenas apresentável, como havia dito. Linda, de verdade. Havia algo no seu perfil, na curva delicada do pescoço, na forma como a luz da manhã iluminava seu rosto. Você está me encarando, disse ela sem tirar os olhos da janela. Emily falou sem se virar, pegando William de surpresa. Ele pigarreou, constrangido por ter sido pego. Só queria saber se você vai cancelar o jantar de hoje. Emily virou-se para encará-lo, e William sentiu um aperto estranho no estômago quando os olhos dos dois se encontraram. Eu não vou cancelar. Por quê? O que esse homem tem de tão especial? Emily inclinou a cabeça, analisando-o com curiosidade. Atenção, respeito, a sensação de que eu importo. As palavras dela cortaram mais fundo do que William esperava. Ele se aproximou do balcão, ficando mais perto dela do que estivera em anos. Você importa? Para você? Emily perguntou com os olhos brilhando em desafio. Sério? Porque até ontem eu era praticamente um fantasma para você. William não conseguiu responder. Ela estava certa. Ele a ignorou por anos, tratou como parte da mobília. Mas agora, olhando para ela, não conseguia entender como tinha sido tão cego. Por que você tá me olhando assim? Emily sussurrou, a voz mais suave. Assim como? Como se estivesse me vendo pela primeira vez. William engoliu em seco. Talvez eu esteja. O silêncio entre eles ficou pesado, carregado de algo que nenhum dos dois sabia nomear. O coração de Emily acelerou. Havia algo diferente nos olhos dele. Uma intensidade que ela nunca tinha visto. William. Ela começou, mas ele a interrompeu. Cancele o jantar. Por quê? Emily se levantou, agora frente a frente com ele.
Me dá um motivo de verdade. William lutava com as palavras. Como explicar que a ideia de outro homem tocando nela, sorrindo para ela, fazendo-a rir, o deixava louco? Como admitir que de repente ele se importava, depois de 3 anos fingindo que ela não existia? Porque você é minha esposa. No papel, Emily respondeu, mas havia algo diferente também na voz dela. No papel, William repetiu, mas seus olhos diziam outra coisa. Eles ficaram ali, se encarando. A tensão entre os dois era como eletricidade no ar. Emily podia sentir o calor do corpo dele, o perfume caro misturado com algo puramente masculino. Você mudou, ela murmurou. Como assim? Ontem você mal lembrava meu nome. Hoje você tá diferente. William passou a mão pelos cabelos, claramente frustrado. Eu não sei o que tá acontecendo comigo. A honestidade crua na voz dele pegou Emily de surpresa. Era a primeira vez que ela o via vulnerável. Humano. O que você sentiu ontem, quando o Richard falou comigo? William a olhou por um longo momento. Raiva. Uma raiva irracional. Ver ele olhando para você daquele jeito? Ciúmes. A palavra ficou suspensa entre eles. William não respondeu, mas o olhar entregou tudo. Por quê? Emily insistiu. Por que agora você se importa? Eu não sei. William explodiu, dando um passo para longe dela. Eu não sei por que você não sai da minha cabeça. Eu não sei por que a ideia de você jantar com outro homem tá me enlouquecendo. Emily ficou chocada com a paixão na voz dele. 3 anos de frieza. E agora isso? William, você quer a verdade? Ele virou-se de volta, os olhos intensos, brilhando. Passei a noite inteira pensando em como eu nunca te enxerguei de verdade. Pensando no idiota que fui por 3 anos. Pensando em como outro homem viu, em uma noite, aquilo que eu ignorei por 3 anos. O coração de Emily batia forte. E o que ele viu? William se aproximou de novo, os olhos percorrendo o rosto dela como se quisesse memorizar cada detalhe. Uma mulher inteligente, linda, forte. Alguém que merece ser valorizada. Não ignorada. Emily sentiu os olhos arderem. 3 anos, William. Eu esperei 3 anos por qualquer sinal de que você me via como algo além de um peso. Eu sei. E me odeio por isso. Então por que agora? Por que só agora? William hesitou, depois disse o que mais temia. Porque ver outro homem te querendo me fez perceber que eu também quero. E isso me assusta. As palavras ficaram no ar, mudando tudo. Emily sentia o chão fugir sob seus pés. Eu ainda vou jantar com o Richard hoje, disse ela, mas a voz saiu trêmula. Por quê? Emily ergueu o queixo firme. Você teve 3 anos para me notar, William. 3 anos para me tratar como sua esposa de verdade. Não pode esperar que eu jogue tudo fora só porque, de repente, você decidiu que eu existo. Ela passou por ele e subiu as escadas, deixando William sozinho na cozinha, mais confuso e perturbado do que jamais estivera. No andar de cima, Emily encostou-se à porta do quarto, o coração disparado. Tudo havia mudado em uma única manhã. A questão era, o que faria com essa mudança? Ela se olhou no espelho pela última vez. Escolhera um vestido verde esmeralda que realçava seus olhos. Algo que guardava há anos para uma ocasião especial. Hoje, ela sentia que merecia se sentir linda. Vista, eram 8 da noite quando a campainha tocou. Richard estava pontual, como prometera. Emily desceu as escadas com elegância, carregando uma pequena bolsa preta. Não viu sinal de William. Provavelmente trancado no escritório como sempre. Emily, você está deslumbrante, disse Richard ao vê-la, oferecendo o braço como um verdadeiro cavalheiro. Obrigada, Richard. Estou ansiosa pela nossa conversa. O que Emily não sabia era que William a observava da janela do escritório. Os punhos cerrados, o estômago em chamas. O que sentia era irracional, primitivo e completamente novo. Richard a levou a um dos restaurantes mais exclusivos de Beverly Hills. O ambiente era elegante, iluminado por luz suave
e música clássica ao fundo. Emily se sentia como... Ela havia sido transportada para um mundo que quase esquecera. Um mundo onde era tratada como uma dama, e não como alguém invisível. Então, Emily, começou Richard, após fazerem o pedido do jantar. Me fale sobre você. William não costuma comentar muito sobre a vida pessoal. Emily deu um leve sorriso com um toque de tristeza. Não há muito o que contar. Pelo menos, nada que William saberia. O que quer dizer? Emily hesitou por um segundo. Então decidiu ser sincera. Meu marido e eu não somos exatamente próximos. Esse provavelmente é o primeiro jantar social que tenho em 3 anos. As sobrancelhas de Richard se ergueram, surpreso. Difícil de acreditar. Uma mulher como você devia estar em todos os eventos da cidade. Emily soltou uma risadinha suave. Você é muito gentil. Mas a verdade é que William prefere manter nossas vidas separadas. Que pena, murmurou Richard. Me conte sobre seu passado. Ontem, você mencionou que fala línguas? Os olhos de Emily se iluminaram. Finalmente alguém interessado em quem ela realmente era. Tenho um diploma em administração de empresas pela UCLA. Falo francês, espanhol e italiano fluentemente. Antes de me casar, trabalhei em uma consultoria internacional. Richard se inclinou, claramente impressionado. Isso é incrível. Qual era a sua especialidade? Mercados emergentes e negociações internacionais. Ajudava empresas americanas a expandirem para a América Latina. Meu Deus, Emily. Você é exatamente o tipo de pessoa que eu preciso para os meus projetos. Na Argentina e no Chile. Tenho contratos de mineração que exigem alguém com o seu conhecimento. Emily sentiu uma onda de satisfação. Há quanto tempo não se sentia assim? Útil, valorizada por suas habilidades? Seria maravilhoso voltar a trabalhar, admitiu. Sinto falta de usar minha mente para algo que realmente importa. Nesse momento, Emily percebeu uma figura familiar entrando no restaurante. Seu sangue gelou. Era William, impecável num terno escuro, mas com uma expressão tempestuosa. Seus olhos azuis percorreram o salão até encontrá-la, e Emily estremeceu ao ver a intensidade em seu olhar. Emily? A voz grave de William cortou a conversa ao se aproximar da mesa. Richard se levantou educadamente. William, que surpresa vê-lo aqui. Imagino que sim. Respondeu William frio, com os olhos fixos em Emily. Posso falar com minha esposa por um momento? Claro, disse Richard, confuso com a tensão no ar. Eu dou uma volta. Assim que Richard saiu, William ocupou a cadeira vaga, sem desviar os olhos de Emily. O que está fazendo aqui? Emily perguntou, tentando manter a voz firme. A pergunta é, o que você está fazendo aqui? Jantando, como eu disse que faria. William olhou ao redor. As velas, a música suave, o clima íntimo. Isso não parece um jantar de negócios. Emily ergueu o queixo desafiadora. E como você saberia? Você nunca me levou para jantar. Palavras atingiram William como um soco. Era verdade. Em 3 anos de casamento ele nunca a levara para um encontro. Nunca compartilhara uma refeição romântica com ela. Emily. Começou ele com a voz mais baixa agora. Eu não sabia que você tinha um diploma em administração. Emily piscou, surpresa. Como soube disso? Eu ouvi vocês conversando. Você estava espionando a gente? William teve a decência de parecer constrangido. Sim, e percebi que há muito sobre você que eu nunca soube. 3 anos, William, disse Emily, a dor transbordando em sua voz. Você teve 3 anos para perguntar, para se importar. Você fala 3 idiomas, continuou William, como se estivesse revelando mistérios. Trabalhou com consultoria internacional, é especialista em mercados emergentes. E isso te surpreende? Completamente, admitiu William. Eu achava que você era só uma garota simples que sua família escolheu para você? Um fardo que precisava carregar? William não respondeu, porque era exatamente isso que pensava. Você nunca quis saber quem eu realmente era, continuou Emily, sua voz subindo.
Nunca perguntou sobre meus sonhos, minhas ambições, meus medos. Para você, eu era só uma obrigação incômoda. Emily, não. Não! Cortou ela firme. Você não pode simplesmente aparecer agora, depois de 3 anos me ignorando e fingir que de repente se importa. William se inclinou para a frente, os olhos brilhando com algo que Emily não conseguiu identificar. Mas eu me importo. Mais do que deveria. Mais do que entendo. Por quê? Porque outro homem mostrou interesse? Porque finalmente percebeu que pode estar perdendo algo valioso? Sim, admitiu William com brutal honestidade. Exatamente por isso. A sinceridade crua de sua resposta deixou Emily sem palavras por um momento. Pelo menos foi honesto, murmurou. Richard voltou à mesa sentindo claramente o clima carregado. Está tudo bem por aqui? William se levantou, mas seus olhos continuaram fixos. Em Emily. Só estou me despedindo. Emily, espero vê-la em casa mais tarde. Não soava como um pedido. Era quase uma ordem, dita com a autoridade de quem sempre foi obedecido. Emily sentiu uma mistura de irritação e algo mais. Algo que fez seu coração bater mais rápido. Talvez, respondeu mantendo a dignidade. William hesitou, como se quisesse dizer algo mais. Depois, virou-se e saiu do restaurante, deixando Emily levemente trêmula. Uau, disse Richard sentando-se novamente. Isso foi intenso. Seu marido pareceu possessivo. Emily soltou uma risada sem humor. 3 anos de indiferença. E agora possessividade. Homens são criaturas estranhas. Emily, disse Richard com suavidade. Posso dizer uma coisa? Claro. Eu vi o jeito como ele olhou para você. Não foi só possessividade. Foi desejo. Claro e simples. Emily sentiu o rosto queimar. Você tá imaginando coisas. Não, não tô. E também vi o jeito que você olhou para ele. Tem história ali. Complicada. E não resolvida. Emily suspirou cansada. É uma longa história. As melhores sempre são, disse Richard com um sorriso que carregava mais do que palavras. Mas posso dizer mais uma coisa? Qualquer homem que ignora uma mulher como você por 3 anos é um tolo. Mas um homem que finalmente percebe o que tem pode se tornar perigosamente determinado a não perder de novo. O restante do jantar seguiu com conversas agradáveis sobre negócios e oportunidades, mas Emily não conseguia tirar William da cabeça. O jeito que ele a olhou, a intensidade da voz dele, a confissão crua de que ainda se importava. Quando Richard a trouxe de volta, já passava das 11 da noite. Obrigada por uma noite maravilhosa, disse Emily sinceramente. Faz tempo que não me sentia assim. O prazer foi meu. E sobre a proposta de trabalho, pense com carinho. Você seria perfeita para minha equipe. Emily assentiu e Richard foi embora. Ela se virou lentamente para encarar a mansão. Todas as luzes estavam apagadas, menos uma, o escritório de William. Ele estava esperando por ela. Emily entrou em silêncio, mas sabia que não conseguiria evitar a conversa que a aguardava. 3 anos de silêncio haviam sido quebrados, e não havia como voltar atrás. Subiu as escadas devagar, cada passo ecoando na casa vazia. Quando passou pelo escritório, a porta se abriu. Emily, ela parou, mas não se virou. A gente precisa conversar, disse William. Emily finalmente se virou. Agora você quer conversar? Depois de 3 anos? Sim, agora. Havia algo na voz dele. Uma vulnerabilidade que ela nunca tinha ouvido. Antes. Tudo bem, disse por fim com firmeza. Vamos conversar. Ela entrou no escritório sentindo o estômago se revirar. O ambiente era austero, masculino, com estantes de madeira escura, cadeiras de couro e a mesa onde William passava. A maior parte das noites, ele estava de pé junto à janela, mãos nos bolsos olhando para as luzes da cidade. Então? Disse Emily cruzando os braços. Você queria conversar. William virou-se devagar para encará-la. Quero entender. Entender o quê? Você, nós, como chegamos até aqui? Emily deu uma risada amarga.
3 anos, William. Você teve 3 anos para entender qualquer coisa sobre mim. Eu sei. E admito que fui negligente. Negligente? Repetiu ela incrédula. Você me tratou como se eu fosse invisível. William passou a mão pelos cabelos, claramente lutando. Com as próprias emoções. Eu não sabia como agir. Esse casamento não foi minha escolha. Não foi minha também, rebateu Emily sem hesitar. Eles se encararam por um momento, o peso de 3 anos de silêncio pairando entre os dois. Por que você aceitou? William finalmente perguntou. Emily sentiu um aperto no peito. Você realmente não sabe? Eu sei que havia algum tipo de acordo entre as famílias, mas nunca perguntei os detalhes. Claro que não perguntou, murmurou Emily. Por que se importaria? Estava ganhando uma esposa quieta, conveniente. Emily, por favor, me ajuda a entender. Ela o encarou por um longo tempo. Depois, sentou-se numa das poltronas. A conversa que haviam evitado por 3 anos finalmente ia acontecer. Você quer a verdade, disse ela, a voz mais suave. A verdade sobre por que uma garota de origem simples se casou com o todo-poderoso William Anderson? William se sentou na cadeira em frente, os olhos fixos nos dela. Sim, quero saber de tudo. Emily fechou os olhos por um instante, deixando as lembranças virem. 3 anos atrás, Emily estava sentada à mesa da cozinha da casa modesta onde cresceu, numa pequena cidade a 2 horas de Los Angeles. Sua mãe, Sarah, parecia nervosa, as mãos tremendo enquanto folheava alguns papéis. Seu pai, David, andava de um lado para o outro, o rosto tenso. Mãe, o que está acontecendo? Perguntou Emily, sentindo a ansiedade crescer. Sarah trocou um olhar significativo com David antes de suspirar fundo. Emily, querida, precisamos conversar sobre algo muito sério. Vocês estão me assustando. David parou de andar e se sentou pesadamente ao lado da filha. Emily, nosso negócio tá com sérios problemas financeiros. Emily piscou confusa. O pequeno escritório de contabilidade da família sempre foi modesto, mas estável. Que tipo de problema? Dívida, disse Sarah quase num sussurro. Muita dívida. A gente investiu tudo numa expansão que deu errado, explicou David, a voz pesada de culpa. Fizemos parcerias ruins, confiamos nas pessoas erradas. Quanto? Emily perguntou, já sentindo o sangue gelar. David engoliu em seco. 2 milhões de dólares. Emily sentiu o chão sumir. 2 milhões? Como isso é possível? Agora, disse Sarah com dificuldade. Vamos perder tudo. A empresa, a casa, as economias. Seu pai pode até enfrentar acusações criminais. O mundo de Emily desabava. Deve haver outra saída. Um banco, um investidor. Existe uma possibilidade, disse David lentamente. Qual? Sarah segurou a mão da filha. A família Anderson. Eles são nossos clientes há anos. O patriarca Robert Anderson fez uma proposta. Que tipo de proposta? David hesitou. Eles pagam toda a nossa dívida. Nos dão um recomeço. Em troca. De quê? Em troca de você se casar com o filho deles. William Emily ficou em silêncio por um longo tempo, tentando entender o que tinha acabado de ouvir. Vocês estão falando sério? Eu sei como isso soa, disse Sarah com lágrimas nos olhos, mas é nossa única saída. Vocês querem que eu me venda, literalmente. Não é isso, protestou David. Os Anderson são uma família respeitada, rica. William é jovem, bem-sucedido. Você teria uma boa vida. Uma vida que eu não escolhi. Emily, por favor, implorou Sarah. Se não aceitarmos, perdemos tudo. Seu pai pode ir para a cadeia. Emily se levantou de repente e caminhou até a janela. Seu futuro estava sendo decidido por dívidas e acordos comerciais. E se eu disser não, o silêncio que se seguiu foi a resposta. Vocês já disseram sim, não é? Disse ela, virando-se para os pais. Precisávamos decidir rápido, admitiu David.
Os credores estavam nos cercando. Emily sentiu um misto de raiva e desespero. E o que eu quero? Meus sonhos? Meus planos? Você pode continuar. Estudando, trabalhando. É só um arranjo. Um arranjo, repetiu Emily com a palavra amarga na boca. Vocês venderam a filha de vocês por $2 milhões. Emily, não é bem assim. É exatamente assim. Explodiu. Ela. Vocês me transformaram numa transação. Ela correu para o quarto e trancou a porta. Chorou por horas, entre a fúria e a sensação de impotência. Como sua vida tinha chegado àquele ponto? Dias depois, Emily conheceu William pela primeira vez. O encontro foi formal, frio. Parecia mais uma reunião de negócios. Ele era bonito, elegante, mas distante. Tratou-a com uma cortesia profissional, como se estivessem fechando um contrato. Espero que compreenda, disse William naquela primeira conversa. Este é um acordo mutuamente benéfico entre nossas famílias. Não espero nada além de discrição e algumas aparições públicas. Emily engoliu o orgulho e aceitou. Que escolha ela tinha? De volta ao presente, Emily abriu os olhos e encontrou William a observando de perto. Então agora você sabe, disse ela com a voz rouca de emoção. Seus pais salvaram minha família da ruína e eu fui o preço. William ficou em silêncio por um longo momento, assimilando tudo. Eu não sabia dos detalhes, disse por fim. Claro que não. Por que se importaria? Você ganhou uma esposa conveniente que não interferiria na sua vida. Eu salvei minha família da cadeia e da miséria. Todo mundo saiu ganhando. Menos você. Menos eu, confirmou Emily. Eu perdi minha liberdade, meus sonhos, minha dignidade. Tudo por $2 milhões. William se levantou e caminhou até ela, parando a poucos passos de distância. Emily, eu não fazia ideia do quanto isso te custou. Como poderia saber? Você nunca perguntou. Em 3 anos, nunca demonstrou interesse em como eu me sentia ou no que eu queria. E o que você queria? Emily o olhou surpresa com a pergunta. Eu queria ser amada por quem eu sou, não pelo que represento financeiramente. Queria um casamento de verdade, não um negócio. Queria me sentir valorizada e não um peso que você tinha que carregar. William se ajoelhou diante dela, os olhos azuis intensos. E agora? O que você quer? Emily sentiu as lágrimas ameaçando cair. Agora, não tenho mais certeza. 3 anos sendo ignorada me mudaram. Me acostumei a ser invisível, a não esperar nada. Mas ontem à noite com Richard, aquilo me lembrou como é ser vista, como é ser apreciada. Foi assustador e maravilhoso. William estendeu a mão hesitando antes de tocar seu rosto. Emily, eu sei que não tenho o direito de pedir isso, mas me dê uma chance. Uma chance para quê? Para recomeçar. Para conhecer a mulher com quem me casei. Para tentar construir algo real entre nós. Emily o olhou e pela primeira vez viu vulnerabilidade em seu olhar. Por que agora, William? Por que tentar depois de 3 anos? Porque finalmente enxerguei o que estava perdendo. Porque percebi que tenho uma esposa extraordinária e fui cego demais para ver. Porque a ideia de você com outro homem me enlouquece. O coração de Emily acelerou, mas o peso daqueles 3 anos ainda estava ali. Eu preciso de tempo, disse por fim. 3 anos de dor não desaparecem do dia para a noite. William assentiu e abaixou a mão. Eu entendo, mas Emily, sim? Eu vou lutar por você, por nós, mesmo que leve tempo, mesmo que seja difícil. Eu não vou desistir. Emily se levantou emocionalmente exausta. Boa noite, William. Boa noite, Emily. Enquanto ela saía do escritório, William ficou sozinho com o peso de tudo o que acabara de ouvir. 3 anos desperdiçados. Uma mulher extraordinária e ignorada. Um casamento que poderia ter sido real, se ele não tivesse sido tão cego, tão arrogante. Mas agora ele sabia a verdade. E estava determinado a conquistar o coração da mulher que, no papel, era sua esposa.
mas que ainda precisava se tornar sua de verdade. Na manhã seguinte, Emily acordou com o cheiro de café fresco vindo da cozinha. Estranho. William sempre. Saía antes que ela despertasse. Desceu as escadas curiosa. E encontrou uma cena que a deixou completamente surpresa. William estava na cozinha, não apenas tomando café, mas preparando o café da manhã. Havia panquecas na frigideira, frutas frescas num prato e 2 canecas de café fumegante no balcão. "Bom dia", disse ele, virando-se ao ouvir os passos dela. Ele vestia roupas casuais, jeans e uma camisa sem gravata, algo que ela jamais o vira usar. "Bom dia", respondeu Emily desconfiada. "O que está acontecendo?" "Café da manhã", disse William simplesmente, virando as panquecas com uma habilidade surpreendente. "Você sabe cozinhar?" "Aprendi na faculdade. Nada sofisticado, mas comestível." Emily ficou parada na porta, observando-o com desconfiança. "Por que está fazendo isso?" William desligou o fogão e se virou totalmente para encará-la. "Porque eu quero recomeçar. De verdade desta vez." "Senta", disse ele, apontando para o balcão onde havia arrumado 2 lugares. "Por favor." Emily hesitou, mas a curiosidade venceu. Sentou-se, ainda o observando enquanto ele servia as panquecas quentinhas. "Obrigada", murmurou, ainda tentando processar o momento surreal. Tomar café da manhã com o próprio marido pela primeira vez em 3 anos. "Como você dormiu?" perguntou William, sentando-se ao lado dela. Emily quase se engasgou com o café. "Perdão? Dormir? Você quer saber como foi minha noite?" William parou, percebendo o quão estranho aquilo soava entre eles. "Sim, e pretendo perguntar isso todos os dias." Emily estudou o rosto dele, procurando qualquer sinal de jogo ou manipulação. "Por quê?" "Porque somos casados, Emily. E eu quero que sejamos casados de verdade." 3 anos, William. Você teve 3 anos para decidir isso. Eu sei. E me arrependo profundamente de cada dia desperdiçado. Emily comeu em silêncio por alguns minutos, o sabor das panquecas ofuscado pela confusão em sua mente. "E se eu disser que é tarde demais?" perguntou finalmente. William largou o garfo e se virou para ela. "Então eu vou provar que você está errada." A intensidade na voz dele fez um arrepio percorrer a espinha de Emily. "Como?" "Mostrando dia após dia que tipo de marido eu posso ser, que tipo de homem eu posso ser. Para você." Emily se levantou de repente, a cadeira rangendo no chão. "Você não pode simplesmente decidir agora que quer ser um marido de verdade e esperar que eu aceite como se nada tivesse acontecido." William também se levantou, mas manteve a calma na voz. "Eu não espero que você aceite. Eu espero que me dê a chance de merecer isso." "Merecer?" Emily soltou uma risada curta e amarga. "Eu não sou um prêmio para ser conquistado, William." "Não, você não é." Ele concordou, dando um passo à frente. "Você é minha esposa. E eu fui um idiota por não valorizar isso desde o início." Emily recuou, mas se viu encurralada contra a bancada. "Você está me confundindo", admitiu, a voz mais suave. 3 anos de frieza. E agora isso. Eu não sei no que acreditar." William deu mais um passo perigosamente próximo. "Acredite nisso", disse ele em um tom baixo. "Acredite que eu finalmente acordei. Que eu finalmente enxerguei o que estava bem na minha frente." Emily podia sentir o calor do corpo dele, o cheiro familiar do perfume misturado com algo puramente masculino. "William", começou, mas ele a interrompeu. "Cancele o Richard." "O quê? O trabalho que ele me ofereceu?" "Recuse." Emily piscou, a proximidade dele dificultando a clareza dos pensamentos. "Por que eu faria isso?" "Porque eu quero que você trabalhe comigo." Emily o empurrou gentilmente, criando espaço entre eles. "Trabalhar com você na Anderson Enterprises?" "Você é especialista em mercados emergentes. Temos projetos na América Latina que precisam exatamente da sua experiência." Emily o encarou atônita. "Você está me oferecendo um emprego?"
Estou oferecendo uma parceria. Profissional e pessoal. Isso é loucura. É uma oportunidade. Emily balançou a cabeça e se afastou. Eu não entendo o que está acontecendo com você. William a seguiu mantendo distância. O que está acontecendo é que eu finalmente percebi que ignorei a mulher mais extraordinária que já conheci. E agora quero consertar isso. Como posso confiar que isso não é só uma fase? Que amanhã você não vai voltar a me ignorar? William parou. Emily se virou para encará-lo. Por quê? Disse ele com os olhos azuis tomados por uma determinação feroz. Eu não consigo mais te ignorar. E por que ontem à noite? O que mudou exatamente? William hesitou, então decidiu ser completamente honesto. Ciúmes, puro e simples. Ver outro homem te olhando, tocando sua mão, te fazendo sorrir. Isso me enlouqueceu. E me fez perceber que você não é só minha. Esposa no papel. Você é minha. As palavras ficaram suspensas entre eles. Emily sentiu algo se agitar dentro do peito. Um misto de raiva, dor e algo ainda mais perigoso. Sua? Ela repetiu com a voz baixa e cortante. Minha, confirmou William, dando mais um passo na direção dela. Eu não sou sua propriedade, William Anderson. Não, você não é. Ele concordou. Mas você é minha esposa, e eu quero que seja minha esposa em todos os sentidos da palavra. O coração de Emily disparou. Havia algo na maneira como ele a olhava. Uma intensidade crua que causava reações que ela não sabia controlar. E se eu não quiser? Desafiou ela. William deu um sorriso lento, quase perigoso, que fez borboletas agitarem-se no estômago de Emily. Então eu vou ter que te fazer mudar de ideia. Como? Em vez de responder, William deu mais um passo. Agora, ele estava tão perto que Emily podia ver os reflexos dourados nos olhos azuis dele. Começando com isso, sussurrou ele, levantando a mão para tocar suavemente o rosto dela. Emily deveria ter recuado, deveria ter dito alguma coisa, mas o toque dele era surpreendentemente delicado, e ela tinha passado 3 anos sendo ignorada, 3 anos se sentindo invisível. William sussurrou, mas não se afastou. Me diga para parar, disse ele, o polegar acariciando de leve a bochecha dela. Emily sabia que deveria. Sabia que aquilo era brincar com fogo, mas as palavras simplesmente não vinham. Você está brincando comigo, acusou em um sussurro. Richard's expression softened, his voice quiet but firm. I care about you. A lot, and not just professionally. Emily's breath caught. She stared at their hands, his fingers warm over hers, steady. The truth was she had sensed this for a while. That dinner wasn't just business, the way he listened, the way he looked. At her, Richard, just hear me out, he interrupted gently. You deserve to be someone's first choice, not an afterthought. You deserve consistency, respect, love that doesn't show up only when it's convenient or when the stakes are high. Emily didn't answer right away. Her chest felt tight, full of everything she hadn't let herself feel for years. I'm not trying to interfere, Richard added quickly, but I also won't pretend I don't have feelings for you. If there's a real chance with William, I'll step back. But if you're staying because it's comfortable or out of guilt, I need you to ask yourself if that's the life you want. Emily looked away, blinking hard. Outside the restaurant, the world moved on. Cars passing, people walking. Sun shining like nothing inside was crumbling. I don't know what I want, she whispered. Richard nodded, letting go of her hand. Then figure it out. Not for William, not for me. For you. They finished the meal with a quieter energy, Richard giving her space, Emily lost in thought. When he dropped her off, she thanked him softly, and he didn't ask for more, just gave. Her a look full of hope, and walked away. Inside the mansion, the air felt heavier. Emily walked in, heels clicking on the marble, her yellow dress suddenly feeling too bright. William was sitting in the living room waiting. How was lunch? He asked, tone controlled but tight. She paused, surprised he was home early. It was about work, she replied carefully. With him? Yes.
William stood slowly, jaw clenched. Are you considering taking the job? I haven't decided. A pause. The silence between them was nothing like the one they'd shared for years. This one was charged, alive, trembling with unspoken things. Did you follow me? Emily asked suddenly. William didn't deny it. Yes, her eyes narrowed. Why? Because I needed to see if this is still a game to you. A game? Her voice rose slightly. After everything you've done this week, after everything you ignored for 3 years, you think I'm the one playing games? No, he said quickly. That's not what I meant, He ran a hand through his hair. I'm afraid. Emily blinked, stunned. You're what? Afraid, he repeated, of losing you. For real this time. She looked at him, really looked at him. His tired eyes, his slouched posture, the vulnerability he rarely showed. And for the first time she saw not just the man who had hurt her, but the man trying desperately to change. William, she said softly, I need time, but I also need honesty. No more following, no more guessing. If you want me to stay, I need to believe this isn't just guilt or fear talking. It's not, he said quietly. It's love. I just didn't realize how much until I almost lost you. Emily nodded slowly. Then prove it. Not in grand gestures. In the small things, the consistent things. He stepped closer but didn't touch her. I will. And this time she believed he meant it. But she also knew, love to mean anything would have to be earned. And she wasn't. Afraid to make him earn it. Você merece mais do que migalhas de atenção quando ele decide que é conveniente. Você merece alguém que te valorize desde o começo. Emily olhou para suas próprias mãos, tocada pela sinceridade de Richard. Obrigada. Isso significa muito para mim. É por isso que minha proposta ainda está de pé, disse ele. Trabalhe comigo. Seja independente. Você não precisa depender do humor dele para decidir o seu futuro. Nesse instante, Emily viu uma silhueta familiar entrando no restaurante. O sangue gelou em suas veias. William. Ele caminhou direto até a mesa deles, o rosto uma máscara de frieza controlada. Que coincidência encontrar vocês dois aqui, disse William, a voz perigosamente calma. Richard soltou a mão de Emily e se levantou educado. William? Que surpresa! Com certeza, respondeu William com os olhos fixos na mão de Richard, ainda próxima de Emily. William, disse Emily, tentando manter a voz firme. O que está fazendo aqui? Almoçando, assim como vocês, ao que parece. A tensão era palpável. Outros clientes começaram a lançar olhares curiosos. Por que não se junta a nós? Sugeriu Richard, tentando aliviar o clima. Que gentileza, respondeu William, puxando uma cadeira e se sentando sem esperar permissão real. Emily o encarou, atônita com sua ousadia. Na verdade, ela disse, estávamos tendo uma conversa particular. Sobre negócios, imagino, disse William, sem tirar os olhos dela. Sim, confirmou Richard. Estou tentando convencer Emily a aceitar uma proposta de trabalho. Que interessante, disse William com um tom que deixava claro o quanto ele achava o contrário. E que tipo de trabalho é esse? Emily sentiu a raiva subir. Um trabalho que me permite usar minha formação, minhas habilidades, coisas que você nunca se importou em conhecer. William virou-se para ela com um olhar cortante. Eu te ofereci um cargo na Anderson Enterprises. Foi um favor. Richard me ofereceu porque vê valor profissional em mim, rebateu Emily. Ah, disso eu não tenho dúvidas, respondeu William, cheio de insinuação. Richard pigarreou, desconfortável. Talvez eu devesse deixar vocês dois a sós. Não, disse Emily rapidamente. Você não precisa ir a lugar nenhum. William se levantou bruscamente. Na verdade, ele precisa. Como é? Perguntou Richard. Você precisa parar de correr atrás da minha esposa. Emily também se levantou, o rosto em chamas de raiva. Correr atrás? Ele está me oferecendo uma oportunidade profissional. Está oferecendo muito mais do que isso. E todos aqui sabem disso. Richard se levantou, claramente ofendido. William, acho que você está entendendo tudo errado.
Estou? William virou-se para ele imponente. Acha que não percebo o jeito como você olha para ela? As desculpas que inventa para tocá-la? William, sibilou Emily horrorizada. É verdade, ele gritou, a voz crescendo. Você está interessado nela, Richard. E você, Emily, está adorando a atenção. Emily sentiu como se tivesse levado um tapa. Como você se atreve? Eu me atrevo porque sou seu marido. No papel, gritou Emily. Apenas no papel. Agora o restaurante inteiro os observava. Richard deixou algum dinheiro na mesa. Acho melhor eu ir. Emily, me liga quando decidir sobre a proposta. Ele saiu apressado, deixando Emily e William frente a frente em um silêncio pesado. Parabéns, disse Emily, a voz tremendo de raiva. Você acabou de me humilhar em público. Você se humilhou sozinha, deixando ele te tocar daquele jeito. Emily deu um passo à frente, os olhos faiscando. Quem você pensa que é? Você me ignorou por 3 anos. 3 anos. E agora? Acha que tem algum direito sobre mim? Eu tenho direitos. Não, não tem, gritou Emily sem se importar com os olhares. Você perdeu esses direitos quando começou a me tratar como se eu não existisse. William segurou seu braço, não com força, mas com firmeza. Vamos. Me solta, William. Tá todo mundo olhando. Eu não ligo. Que olhem. Mas ele já a conduzia para fora do restaurante, a mão firme em suas costas. No estacionamento, longe dos olhares curiosos, Emily se soltou com um puxão. Como você se atreve? Gritou. Como se atreve a me seguir e me envergonhar assim? Eu não consegui evitar. Não conseguiu evitar o quê? Ver outro homem me tocando, me olhando como se te desejasse, explodiu William. Emily parou, chocada com a intensidade da voz dele. E daí se ele me deseja? Disse ela num tom mais baixo, mas ainda desafiador. William deu um passo à frente, os olhos azuis ardendo com algo cru, primitivo. E daí? Repetiu ele. Emily, você é minha esposa. Então haja como meu marido. É o que eu estou tentando fazer. Te seguindo, me constrangendo, agindo como se fosse meu dono. William passou as mãos pelos cabelos, claramente frustrado. Eu não sei como fazer isso. Eu não sei ser um marido de verdade. Nunca aprendi. A honestidade, crua na voz dele, o surpreendeu. Emily também ficou tocada pela vulnerabilidade naquele tom. Então aprenda, disse ela, a voz mais suave, mas não desse jeito. William a olhou, e Emily viu algo em seus olhos que fez seu coração parar por um segundo. Emily, ele, disse a voz rouca, você não tem ideia do que está fazendo comigo. O que você quer dizer? William deu mais um passo, tão perto que ela sentiu o calor do corpo dele. Quero dizer que você está me deixando louco. Fora de mim. O coração de Emily disparou. Havia algo no olhar dele. Uma intensidade que despertava sentimentos muito adormecidos, William. Você tem poder sobre mim. Ele confessou num sussurro. Um poder que eu não entendo, que eu não consigo controlar. Emily o encarou. E pela primeira vez, não viu o CEO frio e controlador. Ela viu um homem perdido, confuso e profundamente apaixonado. Poder, repetiu ela, para me fazer sentir ciúmes, para me fazer perder o controle, para me fazer desejar coisas que eu nem sabia que queria. Emily sentiu uma estranha onda de satisfação. Depois de 3 anos se sentindo invisível, perceber que tinha esse tipo de efeito sobre ele era intoxicante. E o que você quer? Perguntou, a voz agora mais suave. William a encarou por um longo instante antes de responder. Você, Emily. Eu quero você. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles no estacionamento. Emily sentiu o mundo parar por um momento. 3 anos de casamento e era a primeira vez que ele dizia aquelas palavras com tanta honestidade, com tanto sentimento. William, começou ela, mas ele balançou a cabeça. Não diga nada, agora. Só pense no que eu disse. Eles seguiram para casa em carros separados. A tensão ainda densa no ar. Emily passou o resto da tarde no quarto tentando entender tudo o que havia acontecido.
As palavras dele ecoavam em sua mente. Eu quero você. Não era apenas desejo físico que ela tinha ouvido na voz dele. Era algo mais profundo. Algo desesperado. Na manhã seguinte, Emily desceu para o café da manhã esperando encontrar William, mas ele já havia saído. A senhora Thompson explicou que ele tinha uma reunião de negócios que duraria o dia todo. Emily sentiu uma inesperada onda de desapontamento. Ela já estava acostumada a tomar café da manhã com ele, a receber sua atenção constante. Por volta das 3 da tarde, seu telefone tocou. Era Richard. Emily, espero que não se importe eu ligar. Queria me desculpar pelo que aconteceu ontem. Richard, você não precisa se desculpar. Eu é que deveria pedir desculpas pelo comportamento do William. Posso ser sincera? Claro, ele está apaixonado por você. Completamente perdido. Eu reconheço os sinais. O coração de Emily disparou. Você acha? Tenho certeza. A questão é, como você se sente em relação a isso? Emily ficou em silêncio, confusa. 3 anos, Richard. 3 anos de distância e agora... Agora eu não sei, ele é diferente. Realmente diferente. Emily, posso sugerir uma coisa? Sim? Que tal jantar comigo hoje? Só como amigos. William pode vir também se quiser. Talvez isso ajude a esclarecer tudo para nós 3. Emily hesitou. Não sei se é uma boa ideia. Estarei no Giovanni's às 8. Se mudar de ideia, me manda uma mensagem às 7. Emily se preparava quando ouviu o Porsche de William entrar, na garagem. Seu coração acelerou. Ela tinha decidido ir jantar com Richard, mas agora não tinha tanta certeza se era a escolha certa. Desceu as escadas vestida com um elegante vestido preto, determinada a manter sua independência. William estava na sala, ainda de terno, mas sem gravata. Ao vê-la, parou. Você está linda, disse simplesmente. Obrigada. Ela respirou fundo. Vou sair para jantar com Richard. Ele não se mexeu por um momento e depois assentiu lentamente. Entendo. Você está me testando. Os olhos dele se prenderam aos dela. Quer ver se eu vou perder o controle de novo? Emily ficou surpresa com a percepção dele. E vai. William se aproximou, parando a um passo dela. Sim, respondeu. Vou odiar cada minuto disso. Vou imaginar ele te fazendo rir, tocando sua mão, te olhando do jeito que só eu deveria. Um arrepio percorreu a espinha de Emily, mas William continuou. Não vou te seguir. Não vou fazer cena porque confio em você. Você confia em mim. Você é uma mulher honrada, Emily, sempre foi. Se sair comigo for o que você realmente quer, uma noite com outro homem não vai mudar isso. Emily o olhou, emocionada com a maturidade da resposta dele. E se eu decidir que quero sair com ele? William fechou os olhos por um instante, como se a pergunta o machucasse fisicamente. Aí vou ter que aceitar que perdi a minha chance. Havia uma vulnerabilidade na voz dele que quase fez Emily cancelar o jantar ali mesmo. Vai, ele disse, dando um passo atrás, mas lembre do que te disse ontem. Eu quero você, não por conveniência nem por obrigação, porque você é extraordinária e eu fui um idiota por não perceber isso antes. Emily chegou ao Giovanni's com o coração cheio de conflitos. Richard já estava lá, elegante como sempre. Emily, você veio, disse ele beijando sua mão. Com educação. Vim, mas precisamos conversar. Claro, vamos sentar. Assim que se acomodaram, Emily foi direta. Você estava certo sobre William. Ele está apaixonado por mim. Richard sorriu. E você? Como se sente? Confusa. Com medo. Mas acho que também estou apaixonada por ele. Richard assentiu, como se já esperasse aquela resposta. Então, por que está aqui comigo? Emily suspirou. Porque não sei se posso confiar nesses sentimentos. 3 anos é muito tempo para ser ignorada e de repente ser amada. Mas as pessoas mudam, Emily. Às vezes só percebemos o que alguém significa para nós quando quase o perdemos. Você está me encorajando a ficar com meu marido, Richard riu. Estou sendo realista. Aquele homem está perdidamente apaixonado por você. E você, por ele.
Eu sou apenas um catalisador nessa história. Um catalisador. Fui eu. Quem fez William enxergar o que sentia? Sem a concorrência, talvez ele nunca tivesse despertado para o que sempre esteve bem diante dos olhos dele. Emily olhou para Richard com um novo tipo de respeito nos olhos. Você é um homem muito sábio. E você é uma mulher muito amada. A pergunta é, o que vai fazer com isso? Enquanto conversavam, Emily não percebeu alguém entrando no restaurante. William não conseguiu ficar em casa, imaginando o que poderia estar acontecendo. Caminhou até o bar, pediu um uísque e observou. De longe, para sua surpresa, não viu Richard tentando seduzir sua esposa, e sim uma conversa séria entre dois amigos. Com licença, disse uma voz ao seu lado no bar. William se virou e viu Richard Thompson. Se importa se eu me sentar aqui? William fez um gesto para o banco ao lado. Emily está no banheiro. Achei que fosse uma boa chance de conversarmos sobre o fato de que você é um homem de muita sorte. William o encarou confuso. Sua esposa é uma mulher extraordinária, inteligente, leal, forte e completamente apaixonada por você. Como você pode ter tanta certeza? Porque ela passou a noite inteira falando de você, de como você mudou, de como ela está confusa, apaixonada e assustada, tudo ao mesmo tempo. William sentiu algo se mexer no peito. Ela disse isso, não com essas palavras, mas foi o que eu ouvi. William, posso te dar um conselho? Pode. Pare de ter medo de se entregar por completo. Ela precisa saber que você não vai desistir dela de novo. William assentiu, absorvendo cada palavra. E sobre sua proposta de emprego? Richard sorriu, sereno. Retirada. Ela pertence a Anderson Enterprises. E a você? Quando Emily voltou do banheiro, encontrou os dois homens conversando calmamente no bar. O que está acontecendo aqui? Perguntou confusa. William se levantou e foi até ela. Richard e eu chegamos a um entendimento. Que tipo de entendimento? Que eu sou um tolo de sorte, disse William, com os olhos fixos nos dela. E que não vou desperdiçar essa segunda chance? Emily olhou de um para o outro. Eu vou deixar vocês dois conversarem, disse Richard pegando o casaco. Emily, foi um prazer te conhecer. William, cuide bem dela. Assim que Richard saiu, Emily se virou para William. O que você está fazendo aqui? Não consegui ficar em casa imaginando você com outro homem. Mas você disse... Eu disse que confiava em você. E confio. Mas isso não significa que foi fácil. Emily se aproximou. William, Vamos para casa, disse ele suavemente. Precisamos conversar. De verdade, dessa vez. Emily assentiu. E eles deixaram o restaurante juntos. No carro, o silêncio era denso, mas diferente. Não era raiva, nem frustração. Era expectativa. Emily, disse William, enquanto dirigia. Quando chegarmos em casa, vou te contar tudo. Tudo o que sinto. Tudo o que quero. Tudo o que espero de nós dois. Emily sentiu o coração acelerar. E se eu dissesse que também quero te contar tudo? William lançou um olhar rápido para ela. Depois voltou os olhos à estrada. Então, temos uma longa noite pela frente, dentro da mansão. Emily e William ficaram parados na entrada se encarando. O ar estava pesado de tensão e desejo contido. 3 anos de silêncio estavam prestes a serem quebrados. Para sempre. Emily, disse William com delicadeza. Antes de qualquer coisa, tem algo que preciso que você saiba. O quê? Eu amo você. As palavras pairaram entre os dois. Emily sentiu as lágrimas arderem nos olhos. William. Não. Deixa eu terminar, disse ele se aproximando. Eu te amo de um jeito que nunca achei possível. Me apaixonei pela mulher forte que você é. Pela sua graça, mesmo quando fui frio. Pela inteligência que eu era cego demais para enxergar. Uma lágrima rolou pelo rosto de Emily. 3 anos. Ela sussurrou. Esperei 3 anos para ouvir isso. E eu fui um idiota por demorar tanto a dizer.
William estendeu a mão e tocou suavemente o rosto dela. Emily, eu sei que não mereço, mas... será que você poderia me amar também? Emily o olhou por entre as lágrimas. Pela primeira vez, ela via vulnerabilidade real nos olhos dele. Eu já te amo, confessou. Acho que sempre amei. Mesmo quando você me ignorava. Mesmo quando doía tanto que eu quase desisti. William fechou os olhos como se as palavras dela aliviassem uma dor física. Emily, dessa vez foi ela quem se aproximou, colocando as mãos no rosto dele. Me beija, sussurrou. William não precisou de mais nada. Se inclinou e a beijou. Suavemente no começo. Depois, com mais entrega. Emily respondeu com intensidade. Era o primeiro beijo de verdade em 3 anos de casamento. Nunca haviam se beijado com amor, com saudade, com esperança de um futuro, juntos. Quando se afastaram, os dois estavam ofegantes. Emily. William sussurrou contra os lábios dela. Eu quero ser seu marido. De verdade, em todos os sentidos. O coração dela disparou. Eu também quero isso. William segurou a mão dela e a conduziu escada acima. Até o quarto onde ela nunca havia entrado. A suíte principal. O ambiente era elegante, masculino, mas acolhedor. Emily olhou em volta, repentinamente nervosa. Emily, disse William, percebendo sua hesitação. Se você não estiver pronta... Não é isso, ela respondeu rapidamente. É só que... William, tem algo que você precisa saber. O quê? Emily respirou fundo, tentando reunir coragem. Eu nunca... Quer dizer, nós nunca... William franziu a testa sem entender. Emily, o que está tentando dizer? Eu sou virgem. As palavras saíram num impulso. William ficou paralisado, como se tivesse sido atingido por um raio. O que você disse? Eu sou virgem, repetiu ela mais suave dessa vez. William a encarou visivelmente em choque. Emily, nós somos casados. No papel, ela lembrou. Você nunca... Nós nunca... Você mal falava comigo, quanto mais... William. Passou a mão pelo cabelo, tentando assimilar tudo. Meu Deus, Emily, você tem 25 anos. Eu sei. Mas como? Por quê? Emily sentou-se na beirada da cama, de repente se sentindo exposta. Antes de casar com você, eu estava focada na escola e no trabalho. E depois do casamento... Bem, você deixou bem claro que não estava interessado em mim. William se ajoelhou diante dela, segurando suas mãos. Emily, eu sinto muito. Meu Deus, eu sinto muito. Eu não sabia, nunca imaginei. Como você não sabia? Você nunca me perguntou nada sobre a minha vida antes do casamento. William fechou os olhos, dominado pela culpa. Você me odeia? Não. Emily respondeu, baixinho. Não te odeio, mas preciso que entenda. Se algo acontecer hoje à noite, será a primeira vez com alguém. William olhou para ela. Algo mudou em sua expressão. Emily, você tem certeza? Posso esperar. Podemos esperar. Emily tocou o rosto dele. Esperei 3 anos para ser verdadeiramente sua esposa. Não quero esperar mais. Com uma ternura infinita, William a beijou novamente, desta vez com uma reverência que Emily nunca conhecera. Com paciência, cuidado e amor, ele transformou aquela noite na experiência mais bonita e íntima que Emily poderia imaginar. Emily acordou com o cheiro de café e algo doce por perto. Abriu os olhos lentamente e percebeu que estava no quarto de William, agora deles com o sol da manhã filtrando pelas cortinas. Bom dia, minha esposa. Uma voz suave disse. Emily se virou e viu William entrando com uma bandeja cheia de comida. Croissants fresquinhos, frutas, café, suco de laranja e até uma pequena rosa num vaso. William, ela disse sentando-se na cama. Você não precisava. Eu precisava, ele respondeu colocando a bandeja ao lado dela e sentando-se. Queria fazer algo especial. Para a mulher mais importante da minha vida. Emily sentiu o coração aquecer. Era difícil acreditar que aquele era o mesmo homem que a ignorara por 3 anos. Como você está se sentindo?
Ele perguntou, tocando delicadamente seu rosto. Diferente, Emily admitiu. Completa. William sorriu e a beijou suavemente. Não me arrependo de nada. Nem eu. Na verdade, me arrependo de ter esperado tanto tempo. Eles tomaram café da manhã na cama, conversando e rindo como nunca antes. Parecia que dois estranhos estavam se conhecendo, mas com a conexão profunda de quem sempre esteve perto. Nos dias seguintes, Emily viu uma transformação completa em William. Ele cancelava reuniões para ficar com ela, a levava a lugares em Los Angeles que ela nunca tinha visto. E o mais importante, conversava sobre tudo. Numa noite, sentados na varanda assistindo ao pôr do sol, Emily finalmente fez a pergunta que não saía da sua cabeça. William, por que você foi tão distante antes? Antes mesmo de casarmos? As pessoas diziam que você era frio. William ficou quieto por um momento, suspirou. Minha família, disse finalmente. Fui criado pelos Andersons. Você conhece meu pai. Tudo girava em torno de negócios, dinheiro, sucesso. Minha mãe, ela se importava mais com aparências do que com os próprios filhos. Emily virou-se para encará-lo. Nunca me ensinaram sobre amor ou relacionamentos reais. Tudo era uma transação, uma estratégia. Quando nosso casamento foi arranjado, tratei como qualquer outro acordo. William segurou sua mão, entrelaçando os dedos. Agora sei que estava completamente errado. Aprendi que amor não é fraqueza. É a coisa mais forte que existe. Quem te ensinou isso? Você? Disse ele olhando-a nos olhos, vendo sua força, sua dignidade, sua capacidade de amar mesmo quando não era retribuído. Emily sentiu lágrimas nos olhos. William, Emily, eu sei que 3 anos de distância não desaparecem assim. Sei que você ainda tem medo, que teme que eu volte a ser como antes. Era verdade. Mesmo com todas as mudanças, uma parte de Emily temia que não fosse durar. Eu tenho medo, ela admitiu. Medo que, quando a novidade passar, você volte a me ignorar. William virou-se totalmente para ela, segurando seu rosto suavemente. Emily Anderson, olhe para mim. Ela olhou. Eu juro pela minha vida e pelo nosso amor que nunca mais vou te tratar assim. Você mudou quem eu sou no mais profundo do meu ser. Não há volta. Como posso ter certeza? Porque, William disse, você não é só uma vitória para mim, é a minha redenção. Minha segunda chance de ser o homem que eu deveria ter sido desde o começo. Nos dias que se seguiram, William provou suas palavras com ações. Estava presente, atento, protetor, mas não possessivo. Quando Emily decidiu assumir um projeto de consultoria independente, ele a apoiou totalmente. Você tem certeza? Perguntou ela. Vou trabalhar com seus concorrentes às vezes. Tenho certeza, disse William. Quero que você seja feliz e realizada. Seu sucesso é o meu sucesso. A relação física entre eles também se aprofundou. William era paciente, carinhoso, sempre atento para que Emily se sentisse amada e respeitada. Cada beijo, cada toque, cada momento íntimo confirmava o amor que compartilhavam. Numa noite, deitados depois de mais uma noite de cumplicidade, Emily finalmente disse as palavras que guardava. Eu confio em você. William se virou para ela. Sério? Mesmo? Com todo o coração, minha vida e nosso futuro? William a beijou profundamente e Emily sabia que ele falava sério. O homem frio e distante com quem se casara 3 anos atrás havia desaparecido, substituído por alguém quem a amou com honestidade e intensidade. Pela primeira vez em 3 anos, Emily sentiu-se verdadeiramente casada. Verdadeiramente amada. Verdadeiramente inteira. 2 meses haviam se passado desde que Emily e William realmente começaram seu casamento. Estavam mais felizes do que jamais imaginaram ser possível. Emily havia iniciado seu trabalho como consultora e William a apoiava em cada projeto. O amor entre eles crescia a cada dia, mais forte, mais profundo. Mas então, numa manhã de terça-feira, tudo mudou.
Emily estava organizando alguns papéis no escritório de William, quando encontrou uma pasta caída atrás da escrivaninha. Curiosa, abriu para verificar se continha documentos importantes. O que viu fez suas pernas cederem. Afundou na cadeira, atônita. Eram contratos. Contratos detalhados de fusão entre a empresa dos pais de Emily, a Peterson Accounting, e a Anderson Enterprises. As datas eram de 3 anos atrás, exatamente na época do casamento deles. Com as mãos trêmulas, Emily leu cada página. O acordo era claro. O casamento garantiria a fusão das duas empresas. A família Peterson ficaria com 20% do novo negócio, receberia uma grande quantia em dinheiro e William assumiria o controle total das operações. Isso não pode ser. Verdade, murmurou sentindo uma náusea subir pelo estômago. Ela continuou lendo e encontrou algo ainda pior. Cláusulas sobre filhos, aparições públicas e uma exigência. O casamento deveria durar pelo menos 5 anos para garantir a estabilidade da fusão. Emily não era esposa. Era parte de um contrato comercial. A porta se abriu. William entrou, sorrindo. Emily, você não vai acreditar no quanto a reunião foi produtiva. Ele parou ao ver a expressão dela. Emily, tá tudo bem? Ela se levantou devagar, segurando os contratos. Pode me explicar isso? Perguntou com a voz assustadoramente calma. William olhou os papéis. Emily viu a cor sumir do rosto dele. Emily, me deixa explicar. Explicar o quê? Que nosso casamento foi um contrato de negócios? Que eu sou só uma peça de uma fusão corporativa? Não é assim. Está aqui, preto no branco. Cláusula 5. O casamento entre William Anderson e Emily Peterson garantirá a aquisição total da Peterson Accounting pela Anderson Enterprises. William tentou tocá-la, mas ela recuou. Emily, por favor, deixa eu te explicar o contexto. Que contexto, William? Você sabia disso desde o começo? Eu sabia da fusão, sim. Mas o quê? Achou que eu era burra demais para descobrir? Achou que podia me usar para sempre, sem que eu jamais soubesse a verdade? Emily, você está entendendo tudo errado. Ela jogou os contratos sobre a mesa. É mesmo? Então me explica, William. Qual parte eu estou entendendo errado? A parte em que nosso casamento te ajudou a tomar o controle da empresa da minha família? Ou a parte em que há cláusulas específicas sobre termos filhos? William passou as mãos pelos cabelos desesperado. Emily, sim, existia um acordo comercial. Mas isso foi antes de eu te conhecer de verdade. Antes de eu me apaixonar por você. Antes de se apaixonar, repetiu ela com descrença. William, você sabia disso ontem, quando me disse que me amava. Sabia semana passada, quando fizemos amor. Sabia durante todos esses meses, enquanto fingia que nosso relacionamento era real. Eu não estava fingindo. Meus sentimentos são reais. Como posso acreditar nisso? Como posso confiar em qualquer coisa que você diga, quando nosso casamento foi construído em cima de uma mentira? Emily começou a andar de um lado para o outro, a raiva e a dor transbordando. Meus pais sabiam também, não sabiam? Por isso forçaram tanto esse casamento. Não era só sobre pagar dívidas. Era sobre vender a empresa da família. O silêncio de William foi a confirmação. Meu Deus, sussurrou ela. Eu fui vendida. 2 vezes. Uma para salvar as dívidas e outra para garantir que você ganhasse tudo. Emily, por favor, não me toque. Não me diga que me ama. Foi tudo falso. Não foi falso. O que sentimos é real. Ela se virou com as lágrimas escorrendo. Como posso saber o que é real? Como confiar em qualquer coisa quando acabei de descobrir que sou só uma peça num jogo de negócios? William deu um passo. Porque você conhece meu coração. Você sabe quem eu me tornei com você. Eu sei? Ou você só é um excelente ator? A acusação atingiu William como um soco. Emily, você sabe que isso não é verdade. Sei? 2 horas atrás eu achava que meu marido me amava por quem eu sou.
Agora descubro que ele me ama porque eu o deixei rico. A empresa não significa nada comparada a você. Então desfaça tudo. Desafiou ela. Se eu valho mais que o negócio, desfaça a fusão. Devolva a empresa da minha família, William. Hesitou. E foi tudo o que Emily precisava ver. Foi o que eu pensei, disse com a voz falhando. Quando tem que escolher entre mim e o dinheiro, você escolhe o dinheiro. Igual a 3 anos. Emily, não é tão simples. É exatamente tão simples, gritou ela. Ou você me ama por quem eu sou, ou por quanto eu valho. Não dá para ser os dois. Emily correu para o quarto e começou a fazer as malas. William veio atrás. O que você está fazendo? Indo embora. Vou para um hotel. Emily, não faz isso. A gente pode consertar tudo. Consertar? Ela se virou. Como conserta o fato de que nosso casamento inteiro foi baseado em uma mentira? Porque o que temos agora não é mentira. Emily parou de dobrar as roupas e o encarou. Como posso ter certeza? Como saber? Se você realmente mudou, ou se só ficou melhor em fingir? William ficou em silêncio, sem resposta. Foi o que eu pensei, murmurou ela fechando a mala. Emily, por favor, não vá. Fica. Vamos conversar. Vamos encontrar uma saída, Emily. O olhou uma última vez, o coração despedaçado. William, eu preciso de tempo, preciso entender o que é real. E o que é só atuação. E se eu disser que não vou te deixar ir? Emily ergueu o queixo com dignidade. Olhou nos olhos dele. E então, ficou em silêncio. Se quiser, posso continuar esse momento intenso ou adaptá-lo para uma próxima cena. Deseja que eu siga? Então você vai provar que não mudou nada, que ainda acha que pode me controlar? William recuou, percebendo que forçá-la a ficar só confirmaria seus medos. Por quanto tempo? Ela perguntou. Não sei, talvez para sempre. Emily pegou sua mala e caminhou até a porta. Emily, William chamou, a voz trêmula. Eu te amo. Isso é real. Mesmo que nada mais seja. Ela parou na porta, sem se virar. Espero que seja mesmo, William. Porque se não for, aí sim teremos perdido tudo de verdade. Emily estava hospedada num hotel simples no centro de Los Angeles há uma semana. 7 dias de dor, confusão e lágrimas. Ela não atendia às ligações de William, não respondia às mensagens, e pediu para a recepção do hotel não revelar nada sobre ela. Precisava de tempo para digerir tudo. Um casamento que finalmente parecia real havia sido construído sobre uma mentira enorme. Como confiar em algo depois disso? Enquanto isso, William vivia seu próprio pesadelo. A mansão parecia vazia sem Emily. Mal conseguia comer, quase não dormia, e não conseguia se concentrar no trabalho. Mas era hora de agir. Emily havia lançado um desafio. Se ele realmente a amava mais do que o negócio, precisava provar. Na segunda-feira de manhã, William entrou na sala de reuniões da Anderson Enterprises, onde seu pai, Robert Anderson, o aguardava com os advogados da empresa. William, você pediu essa reunião urgente. Do que se trata? William colocou uma pasta na mesa. Quero desfazer a fusão com a Peterson Accounting. O silêncio na sala era ensurdecedor. O que você disse? Robert perguntou incrédulo. Quero devolver a empresa à família Peterson. Completamente louco. Você perdeu a cabeça? Essa fusão vale 15 milhões de dólares. Sei exatamente o valor, pai. Robert se levantou, claramente irritado. William, você não pode simplesmente desfazer um acordo de 3 anos por um capricho. Isso não é capricho. É o certo a fazer. O certo que você destruiu o nosso casamento por causa disso. William também se levantou, encarando o pai nos olhos. Eu não destruí meu casamento. Você destruiu. Quando fez da minha esposa parte de um acordo comercial sem me contar todos os termos. Termos? Você sabia que o casamento traria vantagens comerciais. Eu sabia que seria benéfico. Mas não sabia que a Emily fazia parte literal do contrato. Não sabia que havia cláusulas sobre filhos, sobre quanto tempo teríamos que ficar casados. Um dos advogados pigarreou. Sr. Anderson,
Tecnicamente, desfazer a fusão é possível, mas custará uma fortuna em honorários legais e indenizações. Eu não me importo com o custo, William interrompeu. Faça acontecer. Robert agarrou o braço do filho. William, pense no que está fazendo. 15 milhões, a reputação da empresa. William se soltou. Pai, a minha vida inteira você me ensinou que dinheiro era o mais importante. Que negócios vêm antes de tudo. Você estava errado. Como assim errado? Emily vale mais que 15 milhões. Ela vale mais que a empresa inteira. Ela vale mais que tudo o que eu tenho ou terei. Robert balançou a cabeça. Você está sendo irracional, emocional. Eu estou sendo humano. Algo que você nunca me ensinou a ser. William se virou para os advogados. Quero que preparem todos os documentos necessários. A Peterson Accounting volta para David e Sarah Peterson. Qualquer dinheiro que receberam no acordo, que fiquem com ele, considerem como compensação pelos 3 anos. Robert tentou argumentar. As decisões já foram tomadas, pai. Vou reconquistar minha esposa e farei isso do jeito certo desta vez. William saiu da sala decidido. Tinha uma última parada antes de ir atrás de Emily. David e Sarah Peterson tomavam café na cozinha quando a campainha tocou. Sarah foi atender, surpresa ao ver William. William? Que surpresa! Entre, por favor. William entrou e encontrou David, na sala. David, Sarah, preciso falar com vocês sobre algo importante. Claro, sentem-se. Querem café? Não, obrigado. William respirou fundo. Quero devolver a empresa para vocês. David e Sarah trocaram um olhar confuso. Como assim? Devolver? Peterson Accounting. Quero cancelar a fusão e devolver tudo para vocês. Mas por quê? Sarah perguntou. Porque descobri que Emily só ficou sabendo dos termos do acordo, que o casamento fazia parte do negócio. David soltou um suspiro profundo. Temíamos que esse dia chegasse. Você deveria ter contado para ela desde o início. Sabemos, Sarah disse com os olhos cheios de lágrimas. Mas estávamos desesperados. A dívida, o risco de David ir para a prisão. Entendo as circunstâncias, William disse. Mas Emily se sente traída por todos. Nós, e com razão. Onde ela está? David perguntou. No hotel. Ela não me fala há uma semana. Sarah começou a chorar. Perdemos nossa filha por causa da nossa ganância. Eles não a perderam, William disse firme. Mas precisamos corrigir isso. Por isso estou devolvendo tudo. Emily precisa saber que ela vale mais que qualquer negócio. William olhou para David. Tem certeza? Isso deve significar milhões para a sua empresa. Tenho certeza absoluta. Sem Emily, nada disso vale nada. William se levantou. Os advogados vão entrar em contato sobre os detalhes legais. Quero tudo finalizado até o fim da semana. Depois que William saiu, David e Sarah ficaram em silêncio, tentando entender o que acabara de acontecer. Ele realmente a ama, Sarah murmurou. Sim, a questão é, será que vai ser suficiente? Emily estava no quarto do hotel tentando ler um livro quando, de repente, sentiu uma onda de náusea. Ela correu para o banheiro e vomitou violentamente. Quando passou, sentou-se no chão, tentando entender o que estava acontecendo. Fazia dias que ela se sentia estranha, cansada, enjoada, emocional. Então, um pensamento aterrorizante cruzou sua mente. Não pode ser, sussurrou. Emily olhou para o calendário no celular. Sua menstruação estava atrasada. Muito atrasada. Com mãos trêmulas, ela se vestiu e saiu do hotel. Na farmácia mais próxima, comprou 3 testes de gravidez diferentes. De volta ao quarto, fez todos os 3 e esperou os minutos mais longos da sua vida. Positivo. 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 Emily sentou-se na cama, olhando fixamente para os testes, e começou a chorar. Não sabia se era de alegria, medo ou desespero total. Ela estava grávida do filho de William, o homem que amava, mas em quem já não confiava totalmente.
O homem que havia mentido sobre os alicerces do casamento deles. Como criar um filho? Em meio a tanta confusão? Como decidir seu futuro se nem sabia se aquele casamento era real ou só parte de um acordo? Emily pegou o celular, digitou o número de William, mas não conseguiu apertar para ligar. O que ela diria? Como explicaria? Então enviou uma mensagem simples. Preciso falar com você. É importante. A resposta chegou em segundos. Onde? No nosso quarto em casa, daqui a 1 hora. Ela precisava de um lugar conhecido para aquela conversa, porque depois dela nada seria igual. Com o coração acelerado, Emily chegou à mansão Anderson. As mãos tremiam enquanto destrancava a porta com a chave que nunca havia devolvido. A casa estava silenciosa, mas ela sentia a presença de William por ali. Subiu as escadas devagar, cada passo ecoando no corredor vazio. Entrou no quarto que dividiam há meses, onde haviam descoberto o amor e se tornado verdadeiramente marido e mulher. Sentou-se na beirada da cama, os 3 testes de gravidez escondidos na bolsa. Como contar? Como explicar que carregava o filho de um homem em quem já não confiava plenamente? O som do Porsche entrando na garagem a fez levantar. William estava em casa. Minutos depois, ouviu seus passos subindo as escadas. A porta se abriu, ele apareceu exausto, mas os olhos brilharam ao vê-la. Emily, disse suavemente. Você voltou. Ela tentou falar, mas as palavras não saíram. Começou a chorar, todas as emoções daquela semana. Traição, dor, medo, e agora a gravidez a atingiram de uma vez. Emily, o que houve? William correu até ela, ajoelhando-se ao lado da cama. Por favor, me diga o que está acontecendo. Emily soluçava descontroladamente. Seu corpo tremia. William hesitou. Então a envolveu nos braços, segurando-a contra o peito. Está. Tudo bem. Sussurrou, acariciando seus cabelos. Eu estou aqui, vamos passar por isso. Não, William. Emily conseguiu dizer entre os soluços. Não está tudo bem. Nada está. Me diga o que posso fazer, qualquer coisa. Ela se afastou dele e limpou as lágrimas. Tenho algo para te contar. Algo que muda tudo. Um nó apertou o estômago de William. O que é? Emily respirou fundo, tentando se acalmar. Antes, preciso que seja honesto comigo. Me diga o que você fez sobre a fusão, a dívida da empresa dos meus pais. Ele a encarou nos olhos. Eu cancelei tudo. A Peterson Accounting volta para seus pais na próxima semana. Eles podem ficar com o dinheiro que receberam. Ela piscou, surpresa. Você realmente fez isso? Fiz. 15 milhões de dólares. Eu devolvi tudo. William segurou as mãos dela. Porque você vale mais do que qualquer dinheiro. Porque quero que saiba que meu amor por você não tem nada a ver com negócios. Emily começou a chorar novamente, mas desta vez eram lágrimas de alívio. William, Emily, sei que cometi erros terríveis. Sei que devia ter te contado tudo sobre o acordo desde o começo, mas meus sentimentos por você são reais. Você mudou minha vida completamente. Ela o olhou, vendo só sinceridade nos olhos dele. Eu acredito em você, sussurrou. De verdade, de verdade. E agora, preciso te contar algo que vai mudar nossas vidas para sempre. William prendeu a respiração. Emily tirou os 3 testes de gravidez da bolsa e os colocou na cama entre eles. Estou grávida, William. Ele ficou completamente imóvel, olhando para os testes, depois para Emily. E de novo para os testes. Grávida? Repetiu, como se não pudesse acreditar na palavra. Sim. Descobri hoje. De repente, William a puxou para um abraço e a beijou com uma paixão que a surpreendeu. Quando se separaram, ele chorava. Emily, disse a voz trêmula de emoção. Eu te amo tanto. E já amo esse bebê também. O coração de Emily se encheu de calor. Você ama, mesmo depois de tudo, toda a confusão. Especialmente por causa disso, William colocou a mão na sua barriga ainda lisa. Este bebê vai nascer de um amor verdadeiro,
não de um contrato. Este é o nosso novo começo. Emily se entregou aos seus braços, finalmente permitindo-se sentir alegria. Agora somos só nós três, William sussurrou no seu cabelo. Uma família de verdade. Uma família de verdade. Emily repetia, sorrindo entre as lágrimas. 6 meses depois, ela brilhava em seu vestido branco de noiva. A barriguinha de 6 meses perfeitamente acomodada no tecido suave. Desta vez, ela escolheu cada detalhe. O vestido, as flores, a música. Agora, ela se casava por amor. A cerimônia aconteceu no jardim da propriedade Anderson, decorado com rosas brancas e luzes delicadas. Poucos convidados, apenas família próxima e verdadeiros amigos. William esperava no altar, impecável em seu smoking, lágrimas nos olhos ao vê-la caminhar em sua direção. Hoje, anunciou o oficiante, William e Emily renovam seus votos não por obrigação ou acordo, mas por amor verdadeiro. Emily, disse William segurando suas mãos. Há 3 anos eu me casei com você por conveniência. Hoje, me caso porque não consigo imaginar a vida sem você. Você me ensinou o que é o amor. Me ensinou a ser humano. Emily sorriu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. William, você me mostrou que o verdadeiro amor vale a espera, que as pessoas podem mudar, que segundas chances existem. Prometo amar você e nosso filho para sempre. Quando se beijaram, os convidados aplaudiram, mas Emily só conseguia ouvir o batimento do seu coração, em sintonia com o de William. 1 ano depois, Emily olhava pela janela do pequeno escritório que agora dividiam no centro de Los Angeles. A placa na porta dizia Anderson & Peterson International Consulting, a empresa que tinham criado com suas próprias economias. Começaram pequeno, mas em apenas 1 ano já tinham 15 funcionários e contratos em 3 países. Emily cuidava dos mercados emergentes, William da estratégia corporativa. Eram a equipe perfeita. Como está nosso pequeno CEO? William perguntou, entrando no escritório com o filho de 3 meses no colo. Emily sorriu e pegou o bebê. David William Anderson tinha os olhos azuis do pai e o sorriso doce da mãe. Ele é perfeito, disse Emily, beijando a testa do bebê. Assim como a mãe dele, William sussurrou, beijando Emily suavemente. Os pais de Emily receberam um genro generoso quando a fusão foi cancelada, suficiente para recomeçar com conforto. A Peterson Accounting prosperava novamente, agora comandada por David, com energia renovada. Você alguma vez se arrepende? William perguntou como às vezes fazia, ficando com ela depois de tudo. Jamais, disse Emily, olhando para o marido, o filho e a empresa que construíram juntos. Você provou que o verdadeiro amor vale mais do que qualquer quantia em dinheiro. William a abraçou, envolvendo os 3 em um só abraço. O que você achou da história de Emily e William? Deixe sua opinião nos comentários e avalie essa história de 0 a 10. Que nota você daria? Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ouvir todas as nossas histórias. E confira mais histórias emocionantes aqui na tela final.